Rapaziada, esse canal aqui, como vocês sabem, é de empreendedorismo, mas eu queria fazer uma leitura sociológica e psicológica sobre a geração Z. E aí no final do vídeo eu vou amarrar tudo isso com carreira e empreendedorismo, que são os temas principais aqui do canal. Para quem que é esse vídeo aqui? Para quem é jovem e está perdido na carreira, talvez seja a geração Z, tá aí até os 28 anos, acho que é uma idade que a galera fica meio perdida na carreira, e eu acho que essa geração tem algumas coisas específicas. Muito do que falam por aí dessa geração, a geração anterior passou também, tá? Que é a minha. Eu sou millennial, tenho 35 anos, tem muita coisa que falam que é coisa nova, mas é coisa de jovem só. E a galera ficou velha e esqueceu que tinha esses dilemas. Mas tem muitas coisas específicas da geração Z também. Acho que esse vídeo aqui também é útil para quem é millennial e tem que trabalhar com esses jovens aí, sejam eles estagiários, estão no começo da carreira, porque muitos amigos meus que trabalham principalmente em grandes empresas, tem que trabalhar com vários jovens novos aí, eles se frustram muito. Falam que o pessoal não quer trabalhar, não quer dar duro para crescer, não consegue focar nas coisas, não tá nem aí. Quem trabalha com times menores talvez consiga escolher um pouco melhor as pessoas, mas ainda assim vai ter problemas, então acho que esse é um vídeo útil para essas pessoas também. Queria fazer mais dois adendos, tá? O primeiro é que eu pus numa das thumbs que eu estou testando aí do vídeo, aquela velha frase, a ânsia de ter e o tédio de possuir, tá? Por que eu pus essa frase? Não sei, provavelmente tem a ver com alguma coisa aqui. Eu vou ser sincero com você, eu coloquei essa frase porque eu vi vários vídeos no YouTube aí, em vários canais que o cara põe isso no título e o vídeo viraliza. Eu quero viralizar também. Tem a ver com o conteúdo desse vídeo? Deve ter, né, cara? Puta frasezinha mais ambígua, mas só para deixar limpo entre a gente aqui, né? Se você não viu essa thumb, beleza. Segunda coisa, tá? Eu não vou falar muito sobre celular. Aí você pegar o título do vídeo, por que a geração Z está tão ansiosa? Ou está tão perdida? Talvez eu teste os dois títulos aí. Cara, é óbvio que é o celular, entendeu? Vocês cresceram com a porra do celular rolando no TikTok ali e isso fudeu a cabeça de vocês. Isso é óbvio. Tem outros fatores também. Eu vou focar nos outros fatores porque o celular é meio óbvio para todo mundo, né? Agora, você tá muito ansioso, fez terapia, não adiantou? Cara, usa menos a porra do celular, vai na natureza aí que você vai melhorar. Isso é... Não precisa assistir YouTube para saber disso, né? Mas vamos ao ponto do vídeo aqui que vai além do celular. E eu queria começar lá na Idade Média, tá? Por que na Idade Média? Podia ser mais antigo também. Antigamente, na Idade Média, na época dos renascentistas, se você nascesse filho do padeiro, o que ia acontecer com a sua vida? Muito simples, cara. Você ia ser padeiro, né? E se você morasse num país de língua inglesa, provavelmente o seu sobrenome seria Baker, né? E se você nascesse na Alemanha, seu sobrenome seria padeiro em alemão. Inclusive, Michael Schumacher. Curiosidade aqui, de onde vem Schumacher, né? Tô falando do piloto da F1. Schumacher é alemão para shoemaker, fazedor de sapatos. Ou seja, sabemos que Michael Schumacher, grande piloto de F1, vem de uma família de pessoas que faziam sapatos. Se fosse antigamente, ele faria suas sapatos também e estaria no nome dele, inclusive, tá? Como vivemos numa era moderna, ele pôde virar piloto de F1. Ele pôde explorar os seus talentos. Maravilha, né? Bom, naquela época era diferente, tá? As regras eram estabelecidas, como dizia um ex-chefe meu, life is tough and then you die. A vida é dura e aí você morre. E cara, o mundo era longe de estar perfeito, tá? Se você for ler os livros da época, você vai ver que o mundo tinha vários problemas, só que não tinha porra nenhuma que você podia fazer a respeito disso. Então você não sentia culpa, você não se sentia um perdedor. Além disso, tinha uma porrada de problema, tipo fome, doença, pestes, lavouras perdidas, esse tipo de coisa. Então ninguém se sentia perdido, ninguém se sentia desmotivado. E pior ainda, ou melhor ainda, né, dependendo do que você pensa, isso era igual no mundo inteiro, né? Tinham diferenças regionais ali de um país para o outro, mas pô, você nem sabia o que estava acontecendo no outro país, você também não podia se mudar para lá. Não tinha imigração nessa época, né? E era isso que acontecia. Então assim, além de não ter celular, você também não podia melhorar muito de vida, mas a culpa não era sua. E você tinha problema maior para resolver, né? Então, eu não sei como era, né? Eu nunca vivi lá, mas me parece que era uma geração menos ansiosa, menos perdida. Aí, beleza. Vamos dar o fast forward, vamos para frente
Vamos para 1930, tá? Tô pegando aqui no Brasil o começo da Revolução Industrial. Se você falar de outros países, isso vai ser uma época um pouco anterior ali. Nessa época, existiam diferentes mundos de oportunidade que estavam sobrepostos, tá? Então, existiam mundos que tinham menos oportunidade, tinham mundos que tinham mais oportunidade, mas eles estavam sobrepostos. O que eu quero dizer com isso? No interior do Brasil, provavelmente você moraria num sítio, vivia da terra, no máximo você seria um comerciante. Era isso que tinha para fazer lá, né? Se você morasse numa grande cidade, vamos dizer São Paulo, aí a industrialização começava a pegar força e você tinha mais oportunidades, diferentes oportunidades. Então, para pegar alguns exemplos aqui, né, a Escola Politécnica da USP de Engenharia foi fundada no fim do século XIX, né? Então, em 1800 e alguma coisa. A Faculdade de Medicina da USP, que não era a USP, eu acho, na época, mas a Faculdade de Medicina ali, ela foi fundada em 1915. Então, assim, para quem morava em São Paulo em 1930, você estava vendo a transição do agrário para o industrial. E aí você começava a ver algumas oportunidades diferentes do que fazer da sua vida, né? Começavam a surgir serviços profissionais, engenheiros, médicos, né? Talvez advogados, não sei quando foi feita a escola de direito ali do Largo de São Francisco, talvez direito foi feito antes, né? Porque precisava mais pré-era industrial. Enfim, não sei exatamente, mas começava a surgir uma classe profissional, né? A USP como um todo, né? Agregando essas faculdades, a Politécnica, o São Francisco, a Faculdade de Medicina ali, ela surgiu em 1934. Então, mais ou menos essa época surge a USP, né? Que talvez seja uma forma de representar essas novas possibilidades que o mundo moderno industrial ali permitia às pessoas em termos de o que fazer da sua vida. Se você fosse para Nova York, você já tinha um capitalismo mais moderno. Você tinha pessoas trabalhando em Wall Street, né? Você tinha um mercado financeiro lá que eu acredito que não tinha no Brasil em 1930. No máximo você ia ter ali uma bolsa de commodities, mas você não tinha um mercado financeiro de ações, etc. Em Nova York você tinha pessoas trabalhando com publicidade, né? Você pegar os copywriters, né? O David Ogilvy, essas empresas de publicidade, essas agências de publicidade surgiram um pouquinho antes dessa época, né? Então, lá já era um capitalismo moderno mesmo. Quase que aos moldes do que a gente vê hoje, obviamente sem a internet, né? Sem as tecnologias de hoje, mas já era muito parecido com o que você tem hoje em termos de capitalismo. Acho que talvez a única grande diferença é que você não tinha Vale do Silício, você não tinha startups e venture capital, né? Isso aí surgiu depois, lá por 1960, se eu não me engano, depois do microchip, né? Mas enfim, estou entrando numa tangente aqui. A grande questão aqui é que você tinha diferentes mundos de oportunidades sobrepostos. Então você tinha realmente diferentes oportunidades ao redor do mundo. Você tinha o cara no campo, no comércio, aí você tinha o cara virando engenheiro, médico em São Paulo, e aí você tinha o cara trabalhando com finanças em Wall Street, né? Em Nova York. Só que isso não deixava as pessoas confusas, porque do ponto de vista de cada pessoa, de cada indivíduo, elas tinham poucas oportunidades e era bem claro quais oportunidades você tinha. Basicamente, isso dependia de onde você nascia, entendeu? Ninguém ia do sítio para São Paulo fazer faculdade de engenharia. Talvez uma ou outra pessoa fizesse, mas tipo, era um negócio extremamente raro, né? Aí beleza, vamos avançar para 1990, o ano que eu nasci. Naquela época ali, no começo da internet, nem tinha chegado a internet no Brasil ainda, as oportunidades que você tinha dependiam da classe social que você nascia. E parênteses aqui, obviamente eu estou simplificando muito as coisas porque eu quero dar uma leitura específica que é o que eu acho que está acontecendo com essa rapaziada, tá? Então assim, se você fosse ricaço, independente de onde você nasceu, né? Você já tinha ali em 1990 uma tecnologia de transporte melhor, você já tinha transporte aéreo. Se você fosse ricaço, você tinha condição, você poderia estudar nos Estados Unidos, na Europa, virar um executivo internacional, tá? Se você fosse de classe média alta, você tinha outras opções ali. Não dava para ir para os Estados Unidos, para a Europa, mas você podia virar médico, advogado, engenheiro, né? Você fazia uma dessas faculdades aí que surgiram lá em 1934 com a USP ou um pouco antes, com as faculdades isoladas em São Paulo ali, mas você podia fazer uma dessas faculdades que já eram muito mais disseminadas pelo Brasil, e aí você ia ter um certo padrão de vida, né? Compatível com essas profissões. Se você fosse de origem mais simples, você podia também tentar prestar uma faculdade dessas, mas aí provavelmente você estudou em escola pública,
ia ser mais difícil, você ia fazer um curso técnico, você ia virar professor, né? Você poderia virar ali eletricista, você ia pegar uma profissão que ganha menos, que talvez precisasse estudar menos ali para conseguir ser, né? Mas você tinha um leque de opções ali, né? E nessa época, meados de 1990, 80 ali, se você quisesse subir de vida, tinha um caminho extremamente claro para todo mundo. Era óbvio. Naquela época, se você perguntasse para qualquer pessoa na rua como é que eu faço para subir de vida, como é que eu faço para ganhar mais, as pessoas iam falar, cara, você estuda. Era consenso na época que se você estudasse, você ia garantir uma vida melhor. Em 1930, você tinha oportunidades sobrepostas, já existia o estudo, só que você nem sabia da outra realidade, cara. Você estava no sítio, você nem sabia que dava para estudar e ir para São Paulo, fazer faculdade. Talvez você leu isso uma vez num jornal que você viu, mas tipo, não fazia parte da realidade das pessoas, entendeu? Nos anos 80, nos anos 90, isso era meio que óbvio. Você pode estudar mais e aí você pode passar numa boa faculdade pública. Na época, a maioria das faculdades, principalmente as boas, eram públicas. E se você estudar mais, você vai ganhar mais. E dava até para saber quanto mais ou menos ia ganhar. Em 1990, você tinha muito mais possibilidades. Era possível ir para Wall Street, virar um executivo internacional? Era possível você ser o primeiro médico da família ali, ganhar muito dinheiro? Também era. É engraçado até porque na época a galera nem pensava tanto em dinheiro quando ia fazer medicina, mas de repente direito, alguma coisa assim, né? Tinha essas opções, todo mundo sabia delas. Só que isso não gerava tanta ansiedade nas pessoas porque todo mundo, né, existia um consenso, todo mundo sabia qual era o caminho para subir de vida. E esse caminho era mais ou menos igual para todo mundo, tá? Óbvio que tinha gente que tinha mais acesso a esse caminho do que outras pessoas. Tinham pessoas que estudaram em escola particular e aí conseguiram passar numa faculdade pública melhor. Tinham pessoas que em, sei lá, 1985 falavam inglês e tinham grana para ir estudar nos Estados Unidos, para ir trabalhar em Nova York. E a grande maioria das pessoas, mesmo das pessoas com grana, né, não tinha esse tipo de coisa em 1985. Então, existia uma diferença de acesso, mas pelo menos existia um consenso de quais caminhos vão dar melhor para você e beleza, você não fica tão ansioso se você não tem acesso a um certo caminho, cara, paciência, né? A vida é essa. Agora, de 2010 para cá, começaram a acontecer 3 coisas muito interessantes. Eu tinha 20 anos na época, eu estava na idade que você começa a pensar mais sobre o futuro, sobre a carreira, e, cara, eu vi essas coisas acontecendo em tempo real. A primeira delas foi a degradação dos caminhos seguros de antigamente, a segunda foi a sobreposição de realidades diferentes, e a terceira foi o fracionamento completo das narrativas. Então vamos lá. Primeiro, a degradação dos caminhos seguros de antigamente. Todo mundo sabia que o caminho para subir de vida era estudar. E para a maioria das pessoas do Brasil, o sonho era atingir a classe média alta, né? Aquela classe de pessoas que precisa trabalhar, não está rico, não é herdeiro, não vive de renda, mas ganha muito bem. É respeitado, esse tipo de coisa. Então o que todo mundo fez? Muito simples, todo mundo virou médico, engenheiro, advogado. Tinha demanda para essas profissões, o governo achava bom formar mais profissionais desses tipos, então por uma série de incentivos ali, começou a pipocar a faculdade desses cursos à torto e à direito. E aí, dava para prever o que ia acontecer, né? Oferta e demanda. Baixou o salário dos advogados, tem engenheiro andando de Uber e eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito que vai ficar cada vez mais difícil para os médicos, né? Já vem acontecendo isso há algum tempo. Inclusive, se você olhar os dados da quantidade de médicos se formando e dividir ele, né? Pela quantidade de médicos que a gente tem no país, o número é um pouco assustador, assim, o choque de oferta que está vindo. Acho que a pista vai ficar um pouco salgada para eles, principalmente para os jovens, né, que estão recém-formados aí. Os que estão mais velhos, têm a minha idade, né, já tem nome no mercado, já tem uma carteira de clientes e tal, estão mais tranquilos. Mas eu acho que vai ficar cada vez mais difícil para quem está se formando agora, cara. Mas enfim, independente do que acontece com os médicos ou não, o mais importante disso tudo é que o jovem, ele olha para esse cenário inteiro e ele chega à conclusão, que eu não acho que é uma conclusão errada, de que, cara, se eu estudar, eu não estou garantindo porra nenhuma. Estudar não é mais um caminho seguro para eu garantir meu futuro. E aí o jovem fica ansioso. Né? Eu já volto nesse ponto daqui a pouco. Segunda grande coisa que eu acho que aconteceu desde 2010, tá? A sobreposição de realidades diferentes. E o que causou isso foi a internet, claramente. Né? Então surgiu a internet e aí
surgiram várias grandes oportunidades. Barreiras de negócio que existiam antes começaram a ruir, né? E essas oportunidades começaram a surgir para as pessoas fazerem. Então, antes, se você quisesse ser um comunicador, você precisava fazer jornalismo, ou você precisava, de algum jeito, conseguir escrever numa coluna do jornal, para você escrever um livro, conseguir um contrato com uma editora, e aí talvez você ia conseguir 2 minutos para dar a sua opinião na TV. Hoje você faz que nem eu, abre um canal no YouTube e dá a sua opinião aqui livremente. Agora, se você quisesse ser um artista, um comediante, uma celebridade, você ia ter que dar algum jeito de ter o aval ali da Rede Globo ou talvez do SBT. Dizem que, supostamente, ia ter que passar por alguns testes que aconteciam em sofás. Enfim, não sei. Agora, a única coisa que você precisa ter é uma conta de TikTok ou de Instagram. Antes, se você quisesse subir de vida, tinha uma barreira de entrada também. Tinha uns gatekeepers ali. Que no caso eram as faculdades, você ia ter que estudar, meu filho. Hoje você não precisa estudar para subir de vida. Você pode começar no digital, né? Tô me referindo aí ao marketing digital. Que puta, cara, se eu ganhasse R$ 20 para cada pessoa que fala estou começando no digital, eu seria um homem com mais dinheiro. Inclusive, um grande preditor de se você vai dar certo com o seu negócio de internet é se você fala vou começar no digital ou não. A grosso modo, eu nunca vi uma pessoa falando vou começar no digital dando certo. Mas enfim, tô num outro devaneio aqui, né? A questão é que, cara, tem uma lógica para tudo isso, tá? Antes, as oportunidades eram separadas. Na Idade Média, elas eram separadas por em qual família você nasceu, qual sobrenome você carrega, né? Inclusive, uma curiosidade geral aqui. Se você quer saber se alguém que tem um sobrenome europeu, português, espanhol, alemão, francês, inglês, você quer saber se essa pessoa com sobrenome europeu é rica, é de família, né, de origem rica ou não? É muito simples. Você vê se o sobrenome dela tem uma profissão, isso quer dizer que ela não era rica, ou se é de algum lugar. Então, sei lá, Isabel de Castela. Aí quer dizer que era uma pessoa que tinha uma família, né, que tinha terras e palácios lá em Castela, né, ou em Aragão, ou em, sei lá, em Lyon, na França, algum sobrenome assim. Enfim, é uma curiosidade boba aí. Mas, cara, na Idade Média as oportunidades, elas eram de qual família você nasceu. Nos anos 20 era aonde você mora, basicamente, né? E qual classe social você tá, obviamente. Nos anos 80, 90 era qual classe social você tá. Você podia vir do interior, estudar em São Paulo ou até em Nova York, porque a rede de transportes mundial facilitava isso. E até de pagamentos, né? Você tem um cartão de crédito, né? Ou um banco ali que você consegue sacar em outro lugar, não era uma coisa tão trivial antigamente. Outra coisa importante nos anos 90 era se você gostava de estudar ou não, né? Se você tinha talento para estudar ou não. Agora, com a internet, todas essas questões aí, essas formas de segmentar a oportunidade, elas ruíram. Então, olha só que doido. Eu tenho, quem me acompanha no canal sabe, eu tenho um outro negócio que eu vendo para gringo, né? Eu vendo cursos de preparação para um tipo de entrevista para gringo, principalmente porque o curso foi gravado em inglês. E uns 40% dos clientes do meu negócio, eles são americanos que estudam em Ivy League, né? Estudam, não é Ivy League, mas os grandes MBAs aí de Harvard, Stanford, Chicago, Wharton, etc. Então assim, cara, 40% do dinheiro que eu ganho eu vendo para esses caras. Faz mais de 10 anos que eu não ponho o pé nos Estados Unidos. E antigamente isso era impossível, cara. Você tinha que estar no lugar que você ganhava seu dinheiro. Antigamente, se você quisesse ser uma celebridade, você tinha que ir pra Globo, logo você tinha que morar no Rio. Agora dá pra você virar uma celebridade sendo blogueira da sua casa. Em Chique Bahia, tanto faz, entendeu? Onde você tá. Então assim, hoje você realmente pode tudo, cara. Você pode estar no Brasil e vender pra gringo. Você pode morar em Sapopemba e virar uma celebridade. Você pode fazer o que você quiser. Só que qual que é o problema? A grande maioria das pessoas não vai conseguir. E isso gera o quê? Ansiedade. Então assim, eu já ouvi relatos hoje em dia que tem vários colégios, principalmente os colégios maiores, né, em grandes cidades, tem colégios com muitas pessoas numa turma e que praticamente todos esses grandes colégios têm pelo menos uma pessoa da turma com 16 anos de idade que é famosa no TikTok, tem tipo milhões de visualizações e contrato de publicidade os caralho. Aí tem também o fenômeno das crianças coach aí, né, que viraram coach de ganhar dinheiro no marketing digital. E, sei lá, o moleque tem 17 anos e já tem uma Ferrari que ele não pode dirigir, né? Não sei quanto que é real isso ou não, mas, cara, imagina o que isso faz com a cabeça de um adolescente, velho. Pô, na minha época ali, no máximo, você se comparava com alguém do colégio ali, tipo, pô,
o cara ali pega mais menina que eu, tipo, pô, o cara acho que é mais inteligente, vai passar em uma faculdade melhor. O fulaninho ali, pô, os pais são ricos, então ele consegue ir pra um rolê maneiro no final de semana, né? Uma praia mais maneira que a minha. Hoje em dia os adolescentes ficam seguindo no TikTok o filho do Luciano Huck lá, velho, as crianças celebridade, tá ligado? E além de ver as celebridades, cara, você vê o moleque no seu colégio ali, tonto igual você, que tá ganhando dinheiro já, né? Tá famoso. Então, assim, além de se comparar com a galera do seu círculo, essa galera se compara com todo mundo da internet, que é tipo todo mundo do Brasil. E, cara, eu não consigo pensar numa coisa que gera mais ansiedade que isso. Imagina seu padrão de comparação ser todo mundo do Brasil. Fudeu, tá ligado? Terceira coisa, o fracionamento das narrativas. Então, antigamente, as narrativas eram mais ou menos coesas. Por exemplo, tem 2 caminhos pra subir de vida: estudar ou jogar futebol. Era isso que falavam quando eu era moleque. Eu sabia que eu não tinha a menor chance de virar jogador de futebol, então eu tinha que estudar, né? Não tinha outra saída. E eu não era um caso estranho, cara. Tipo, todo mundo sabia. No meu caso, todo mundo que eu conhecia sabia que não ia ter chance de jogar futebol, né? Ganhar dinheiro com isso. Então todo mundo falava, pô, será que eu estudo? Será que eu não estudo? E todo mundo meio que sabia as consequências de estudar ou de não estudar. Era muito simples. Não era fácil, mas era simples. Então, assim, era só você seguir o caminho que os outros seguiram, e aí você sabia, né? Ou pelo menos você achava que ia dar certo. Era isso que tinha pra você fazer. Acho que a minha geração até se frustrou um pouco porque venderam um sonho pra gente e aí, tipo, ele foi meio que quebrado ao longo do tempo aí, aos poucos, né? Mas tudo bem, porque na época era tranquilo. Você estava fazendo ali, estava estudando, sabendo que ia dar certo, né? Só que agora o que acontece, cara? Agora não, né? Há uns 10 anos, quando a geração Z estava crescendo. Com o fracionamento, com tudo isso que eu falei, né, com a própria natureza da internet, não existe mais essa narrativa central na qual você pode confiar. Então, seus pais falaram que você tem que estudar. Aí você entra na internet e tem um monte de gente falando que, na verdade, você tem que entrar no marketing digital, você tem que criar conteúdo, você tem que começar um negócio, você tem que vender curso. Aí você anda um pouco mais pela internet ali, você assiste um pouco mais de internet e aparece um comunista falando que na real não tem jeito mais, tem que fazer a revolução. Aí aparece a porra da criança coach, cara, falando que na verdade você tem que entrar no modo caverna e acordar às 5 da manhã e ler livros. E aí tem o Red Pill, tem a feminista, e aparece o Ryan Santos falando pra virar pedreiro. Cara, tem eu aqui falando pra você as coisas que eu acho. E sei lá se você deveria me ouvir ou não, entendeu? Mas eu tô falando aqui, tô falando com a câmera, eu falo relativamente bem e eu tô falando umas paradas que não sei se aplica pra sua vida ou não. E a única coisa que você não vai encontrar aqui na internet é consenso. Não existe consenso do que você pode fazer que com certeza vai dar certo. E isso gera, de novo, ansiedade. Então, beleza. Algumas consequências do que eu falei, tá? Primeiro, o jovem tá ficando mais conservador, tá até virando mais religioso, que era uma tendência que tava caindo nos últimos tempos, né? E por que isso? Eu acredito que, não tem consenso, não tem mais uma única verdade. Então, eu vou procurar a única verdade, Jesus Cristo. Que essa aí, pelo menos, está estável há uns 2000 anos, mais ou menos. Eu acho que tem outros motivos de estar acontecendo essa volta da tradição religiosa, mas eu acho que esse é um dos principais. Segunda coisa, que é uma consequência disso tudo, né? O jovem não quer mais estudar, o jovem se questiona se deve fazer faculdade ou não. Pra que eu vou me fuder de estudar para tentar passar num negócio que aí eu vou ficar 4 anos da minha vida estudando e gastando dinheiro, sendo que isso não me garante nada. E olha só, tem uns moleque de 18 anos comprando Ferrari na internet e ganhando milhões no digital com 500 mil seguidores, né? Então é um negócio complicado, assim. A faculdade sempre teve um custo alto de dinheiro e de tempo. Mesmo que se eu faça uma pública, tem um custo de dinheiro que é o dinheiro que você não está ganhando ali e também o que você gasta para viver, né? Só que antes fazia muito sentido, né? Faz sentido hoje? Não importa a minha opinião, de novo. Eu sou só mais uma voz aqui dentro, né? Mas o jovem está cada vez mais se questionando sobre isso, né? Cara, a terceira consequência, essa para mim é uma das mais preocupantes. O jovem, ele não se diverte mais, tá? Óbvio que óbvio que o jovem se diverte, na verdade, mas ele parece se divertir cada vez menos. Ele tá tentando ficar adulto muito rápido. Ele tá muito ansioso, então ele não consegue levar a vida de forma leve como a minha geração levou. Cara, quando eu era jovem eu não tava nem aí pras caralho, entendeu? Eu tava pra curtir, fazer amigo, me divertir.
experienciar a vida. E, pô, eu estudava também, entendeu? Mas era só estudar, não precisava ficar me preocupando se a inteligência artificial ia acabar com a minha carreira. Tipo, se eu estudasse ia dar certo. Isso era o que eu pensava na época. E aí, pô, se eu estudei, cara, fiz a minha parte ali, eu podia usar todo o resto do meu tempo pra viver, pra me divertir. Era muito leve, cara. O jovem hoje eu sinto que tá ficando adulto mais rápido, ele sente que não tem tempo a perder, e honestamente eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? Tem gente que fala que isso é voltar como era antes, né? Que a partir de 13 anos de idade você já começava a trabalhar e fazer sua carreira tal, na Idade Média, né? Antes de ter lei trabalhista, essas porra, mas eu não sei se isso é bom ou ruim, mas me causa uma estranheza, até porque eu vivi uma experiência diferente, né, na minha vez. Quarta consequência, o jovem tá louco para ganhar dinheiro rápido. Então, para alguns isso é tigrinho, casa de apostas, para outros é aprender uns golpes de internet aí, fazer uns cursos de ficar milionário rápido, né? Tem o curso do Ruiter lá, inclusive, que viralizou outro dia, que tem esse nome, né? Milionário rápido. Tem gente que quer lançar e-book gerado por inteligência artificial. Agora não é e-book mais, né? Agora é aplicativo gerado por inteligência artificial e não sei o quê. Cara, tem uns vídeos que eu vejo aqui no YouTube, que é uma categoria de vídeos aí, que é pessoas falando que estão fazendo vídeo há 2, 3 anos e ainda não tiveram sucesso e estão muito frustrados com isso. E aí você entra no canal do cara lá e você vai ver o cara tem fucking 17 anos de idade, entendeu? Tipo, velho, é óbvio que você não teve sucesso. Você tem 17 anos, meu parceiro. Ninguém tem sucesso com 17 anos. Talvez tenha um cara ou outro lá, que é o que você vê no anúncio. Mas, porra, é a exceção da exceção, entendeu? E aí, sobre esse meu último ponto, de tentar ganhar dinheiro rápido, eu acho que é muito fácil para um cara da minha geração, ou pra minha geração como um todo, vir aqui criticar. Só que, honestamente, cara, eu acho que é meio contraintuitivo. Eu acho que, no fundo, essas pessoas não estão buscando ganhar dinheiro rápido, de verdade. Eu acho que elas estão buscando estabilidade. Então, assim como fracionou a narrativa e a pessoa vai procurar a verdade universal na igreja, né? E aí os jovens ficam cada vez mais cristãos. Se você fraciona o contrato social ali do mercado de trabalho, estou chamando de contrato social, mas é aquele acordo implícito que existia de se você estudar, você vai crescer na vida, você vai ter uma carreira estável. Quando você quebra esse acordo, o que o jovem faz? Ele busca ganhar dinheiro rápido, porque se ele ganhar dinheiro rápido, isso dá uma sensação de estabilidade financeira para ele. Boa parte da galera não acredita mais em construir carreira a longo prazo. E, porra, honestamente, isso faz sentido pra caralho. Porque você estuda ali, você se prepara, você começa a sua carreira. Pô, e se a IA vier daqui a 3 anos e acabar com a minha profissão? Aí eu faço o quê, cara? Então, assim, de uma certa forma, a única coisa que te dá uma sensação de estabilidade financeira hoje em dia é dinheiro da conta, né? Se você tiver, vamos dizer, 10 milhões na conta, você sabe que você vai ganhar uma renda ali, você vai viver de renda, basicamente, né? E pode ser que tirem o seu dinheiro, mas acho que daí é um pouco mais... Aí não temos precedente para isso ainda, né? Aí beleza, como é que eu vou juntar todo esse vídeo com empreendedorismo e carreira? Acho que eu já fui puxando alguns fios, puxando algumas pontas, mas eu acho que é importante chegar em alguma coisa que você fala, pô, beleza, Brunão, o que eu faço com isso, cara? Vou falar alguns pontos e, por favor, se lembra que eu sou só mais um cara falando coisas na internet, tá? Então, primeiro ponto, estuda, tá? Foda-se se você vai fazer faculdade ou não, realmente não me importo muito com isso. Eu faria, tá? Se eu fosse jovem, eu tentaria passar na melhor faculdade que eu conseguisse passar do curso que eu quisesse fazer. Mas eu entendo o ponto de quem fala para não fazer faculdade e a dica que eu vou dar é, se você não for fazer faculdade, estuda o dobro ou o triplo, tá? Eu não vou elaborar muito isso aqui, mas perceba que todo mundo que se deu bem na tal da internet, no tal do marketing digital, estudou pra caralho. Se não estudou pra caralho, é muito inteligente, tá? Ou os dois. Mas geralmente essa galera estudou. Tem um caso ou outro que não, tipo, geralmente a galera do entretenimento, né? O Luva de Pedreiro, beleza, não estudou. Mas a galera que criou empresas através da internet, né? Não vive só de mídia, só de publicidade, tipo o Raio Santos, estudou em Wharton. Tipo o Érico Rocha, o cara da fórmula de lançamento. Ele estudou em São Carlos e depois foi trabalhar em Londres, né? O Raio Santos estudou em Wharton, foi trabalhar em Wall Street. Geralmente, os que não têm educação formal, eles ou são muito inteligentes, ou eles estudaram em dobro. Ou eles surfaram uma onda que não existe mais, entendeu? Tem essa galera também. Tem a galera que surfou uma onda ali em 2015, 16, 17 e, cara, não vai voltar mais, tá? Eu
entendo essa galera que fala de, pô, não precisa mais fazer faculdade e tal. Eu até concordo, quer dizer, eu concordo absolutamente que não precisa, mas eu acho que a galera confunde isso com não estudar, tá? Por que que essa galera que se deu bem na internet, muitos se formaram em faculdades de ponta e tal? É porque a faculdade ajudou eles a ter sucesso? Obviamente que não. Um diploma não te garante mais nada hoje em dia, tá? Pelo menos a grande maioria dos diplomas não te garante mais nada. Mas isso não é porque o estudo não adianta. Isso é porque o tanto que você aprende na faculdade não é mais o suficiente. Você tem que estudar além da faculdade. E aí a gente vai para o meu segundo ponto. Se você for fazer faculdade, monta um projeto paralelo enquanto você está na faculdade, tá? Monta um canal do YouTube, estuda programação com AI, faz uns projetos de SaaS lá, lança um infoproduto, faz uma agência, faz alguma coisa. E o motivo que eu digo isso é porque durante a faculdade você tem ali 4 anos em que você tem mais ou menos uma paz em termos de estabilidade de vida mesmo para falar, cara, tô cursando, tem que chegar até o final, esse é meu projeto. Faz alguma coisa em paralelo que te dê estabilidade para depois, cara. Você nunca mais vai ter 4 anos da sua vida para fazer as coisas num ritmo mais tranquilo, assim. E com esse projeto paralelo, na pior das hipóteses, você aprende um monte de coisa. Talvez eu diria até provavelmente, você vai terminar a faculdade ganhando uma boa grana e tendo o seu próprio negócio. E, cara, terceira coisa, né? Aí é mais conselho de vida mesmo. Se você é muito ansioso, tenta buscar estabilidade em outras áreas da sua vida. Então, tenta fazer um esporte com regularidade, aprende a meditar para você aprender a deixar a sua mente calma. Cara, uma das coisas que mais me fez bem na vida, assim, foi aprender de verdade a meditar. Acha uma namorada maneira aí, que não seja doida, né? Que te dê estabilidade, né? Não muita loucura assim, que aí é foda também, né? E, última coisa, não precisa ter pressa, tá? Eu vejo esses vídeos aí de, você tem 3 anos para sair da classe baixa permanente até a IA substituir e só vão sobrar os ricos e os pobres e não vai ter mais mudança de classe social e não sei o quê. E, cara, eu até vejo, eu falo, cara, faz sentido. Só que tem uma coisa que a idade me ensinou, é que tem várias coisas que eu olhava antes e eu falava, cara, faz sentido, que não se concretizaram. E aí a questão é, você pode usar esses 3 anos, ou sei lá o que a galera põe de título de vídeo aí, para tentar ficar rico rápido, né? Provavelmente não vai dar certo. Você pode fazer isso, mas e se não acontecer, entendeu? Em que posição você vai estar daqui a 3 anos? Então, assim, meu conselho seria, não precisa ter pressa, mas aprende a empreender. Porque se você souber empreender, né? Se você dominar as habilidades do empreendedorismo ali, saber fazer as coisas por conta, saber criar produtos, saber encontrar gaps de mercado, esse tipo de coisa, eu acho que você vai ter uma situação maneira em qualquer área, tá? Assim como quem estudou nos anos 90 conseguia meio que se garantir, né? E o motivo disso é que empreender, na sua essência, é saber lidar com a mudança. E quanto mais as coisas mudam, né? Toda mudança gera oportunidades. O empreendedor é o cara que ele consegue enxergar essas oportunidades e acha um jeito de ganhar dinheiro, de trabalhar com elas. Então, assim, eu vou deixar 2 opções de vídeo para você. Um é mais teórico, se você quiser entender melhor um pouco como que eu vejo essas mudanças do futuro, da inteligência artificial, vão beneficiar o empreendedor. Tem um vídeo aqui que chama IA Vertical e o Futuro do Empreendedorismo. Tá? É um vídeo um pouco mais teórico com essas ideias. E se você fala, como é que eu começo a empreender, sendo que eu sou muito jovem, tem aqui como empreender do zero, tá? O método da escadinha. Acho que você vai gostar dos 2 vídeos, mas escolhe um aí e eu te vejo lá.